Olá, graça e paz para todos os amados irmãos, sejam todos bem-vindos, Deus abençoe cada um, os que estão aqui na nave da igreja e os que estão na sua casa, onde você, hoje ou amanhã ou depois, você vai estar participando aí desse vídeo e dessa palavra, e nós cremos que você vai ser muito abençoado no nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, nós agradecemos a Deus, em segundo lugar, a presença de todos os amados irmãos. Especialmente aqui nessa noite, nós temos aqui na nossa bancada aqui a irmã Silvana, novamente conosco, é um prazer tê-la conosco, irmão Jedson também. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, Deus abençoe. Eu, pastor Leonides, como sempre, juntos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E hoje nós vamos estudar uma matéria muito importante, muito especial, que diz respeito a mim, a você, todos nós. E ela traz um título muito interessante que diz Ações Divinas no Matrimônio para Testemunho Cristão, né? Então poderia ser uma classe para casais, poderia ser, mas também poderia ser uma classe para pais, filhos, irmãos, amigos, porque somos uma família, né? E o povo de Deus, nós como crentes, como servos do Senhor, precisamos ser orientados a cada dia, a todo momento, e a palavra de Deus vai ter sempre uma narrativa, algo muito especial para falar comigo e para falar com você. Então nós chamamos a sua atenção para que juntos hoje nós possamos então participar dessa palavra e Deus possa falar muito profundamente ao meu, ao seu, ao nosso coração, e nós aprendermos aqui juntos que vai ser bênção para a minha vida e bênção para a sua vida, no nome de Jesus, tá bom? Então, ações divinas no matrimônio para o testemunho cristão, lição de número 9, página de número 47, para a honra e glória do Senhor, né? 41, perdão, está aparecendo com 7, mas da nossa revista da Escola Bíblica, e eu creio que você vai ser muito abençoado em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, nós temos como nosso texto áureo, nós trazemos aqui para os irmãos, Hebreus capítulo 13, e o versículo 4, que vai dizer o seguinte: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros, tá bom? E essa lição também traz como objetivo pelo menos 3 objetivos especiais. O primeiro dele é conhecer, né? Conhecer a importância do testemunho matrimonial cristão na igreja e na sociedade, ou seja, né? O que o meu casamento, o que o seu casamento, o que a nossa família pode trazer de testemunho para o meio, para a sociedade e para as pessoas que estão à nossa volta, tá bom? Perceber também que a família unida, abençoada, ela é feliz. É fator abençoador da sociedade. Então, família unida é um fator abençoador da sociedade. E como prática, né, praticar, nós temos aqui quantos casamentos, né, e filhos abençoados. Que alegria, compartilhe, né? Então, casamento, filhos, família, tudo isso faz parte de um projeto, de um plano de Deus que deu certo, dá certo, vai dar certo, todo o tempo e a toda hora. A nossa esperança é de que todas as famílias da terra possam ir bem. É toda a esperança do nosso Deus. E se ela não está indo bem, é porque tem alguma coisa errada, é porque tem alguma coisa precisando de alguns ajustes. E é com a palavra de Deus que nós vamos buscar esses ajustes, né? Claro, porque às vezes a gente bate em várias portas e a gente encontra aí muito testemunho, a gente encontra aí muitas pessoas querendo ajudar nessa questão, mas a verdade é, irmã Silvana, irmão Jedson, aqui é a palavra de Deus que vai orientar a família, o casamento, para que tudo vai bem. Então hoje nós vamos aparar algumas arestas aqui e Deus com certeza vai nos abençoar grandemente em nome de Jesus, tá bom? Então bem-vinda, irmã Silvana, irmão Jedson, mais uma vez pedir para a irmã Silvana estar lendo para nós, né, o nosso texto bíblico inspirativo. Amém, pastor. O nosso texto bíblico inspirativo está no livro de Salmos 128, capítulo 1, 6. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como broto de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor.
Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Glória a Deus. Então esse é um dos salmos especiais da Bíblia, né, que a gente poderia chamar de o retrato da família, né, onde aqui nós vamos ver com muita exclusividade essa questão do salmista, né, de dizer que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? Comerás do trabalho das tuas mãos e feliz será e tudo te irá bem. E aí ele começa a falar a respeito de família. Então isso é muito importante. Nós hoje aqui aprendermos a respeito disso. Nós não vamos conseguir elucidar todas as coisas que às vezes está aí no seu, no meu, no nosso coração, mas nós vamos procurar de uma maneira toda especial trabalhar algumas questões aqui muito importantes. Então, nós temos a introdução do nosso assunto, nós também temos alguns pontos aqui a serem tratados, como, por exemplo, o equilíbrio e a maturidade conjugal. É uma obra do Espírito Santo. Segundo, uma família abençoada na aliança divina humana. Então, muito importante nós também observarmos isso. E terceiro, a semeadura divina na família. Então, filhos servindo ao Senhor, né? Semeando na família e futuramente os nossos filhos servindo a Deus, com certeza. Bom, Jetson, vou estar lendo aqui a introdução. Chegou também aqui o nosso amado e querido pastor Marco Aurélio, está sempre junto conosco aqui na nossa bancada, e hoje ele está do lado de lá, como vocês não estão vendo ele aí, mas os irmãos sabem que ele é sempre um ícone aqui, né, para trabalhar conosco todas as matérias, e é muito importante ter a presença do pastor Marco aqui juntamente conosco também hoje. Deus abençoe, pastor Marco, o senhor e a sua família. Aleluias. Então a nossa introdução, ela vai dizer o seguinte: todos nós sabemos que o casamento, abençoado por Deus, é uma fonte inesgotável de testemunho, né? Testemunhamos do Senhor em todos os momentos do nosso matrimônio. Casamento não é fácil, assim como todo convívio humano e social, na empresa, na universidade, nas associações e até mesmo na igreja. Então, onde há o ser humano, certamente vão surgir conflitos e discordâncias. Mas aqueles que já viveram a experiência matrimonial há mais de 3 décadas, com a ajuda constante do Senhor, sabem notificar as bênçãos celestiais do matrimônio. Então, seja no exercício da paciência, na busca do diálogo, na divisão das tarefas do lar, na aplicação dos princípios da palavra, no carinho da intimidade conjugal, etc, etc, né? Por outro lado, infelizmente, existem aqueles que, ao olhar atrás, percebem, numa reflexão sincera, que em algum momento vacilaram, deixando o agir do Senhor fora da rotina conjugal. Isso é mais fácil de acontecer do que imaginamos, tá bom? Então, aqui nessa lição, queremos resgatar a convicção sobre um Deus que atua ao nosso favor na perspectiva do tema, como já foi falado aqui ainda há pouco. Ações divinas no matrimônio para o testemunho cristão. Amém? Casamento, irmã Silvana, irmão Jetson, dádiva de Deus, para servir de testemunho ao mundo e às pessoas que padecem e precisam ser orientadas. Pergunta, irmão Jetson, o que o irmão nos tem a falar para essa introdução do que foi lido, do que foi falado aqui, a respeito desse assunto? É fácil manter o matrimônio? É fácil trabalhar essa questão? O que o irmão nos diz? Não, fácil não é. É complicado. Você convive com uma pessoa diferente de você, às vezes teve um outro tipo de educação. Sim. Né? Você tem opiniões divergentes. Então, a vida conjugal, ela tem que... marido e esposa tem que ceder de ambos os lados, né? Tem que abrir mão de muita coisa, e assim a convivência se tornando aquela convivência saudável, né? E mais, o título da lição enfatiza as ações divinas no matrimônio para o testemunho cristão. Nós, como cristãos, nós somos testemunhas de Cristo, né? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra.
Nós vemos lá também que o carcereiro, quando se converte, toda a família dele, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Né? O versículo 32, eles levaram o evangelho lá para dentro da casa, levaram os apóstolos lá para dentro, pregaram, creram, foram batizados. Né? Tem uma frase que a gente repete muito como chavão: igreja, família saudável, reflexo do que? Igreja saudável, sociedade saudável. Mas a gente não para pensar a profundidade que isso tem. Realmente. É algo assim muito profundo. E o casamento, ele tem que estar pautado na palavra de Deus, conforme o salmo aqui que foi lido. Tem um texto aqui em Tito. Eu queria que os irmãos abrissem Tito. Muito bem. Tito 3, Tito 1, né? Deveres e qualificações dos ministros. Geralmente nós lemos isso aqui e achamos que só vale para a vida do pastor ou de quem é líder, né, na igreja, mas vamos dar uma olhada nesse texto. Deveres e qualificações dos ministros. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te escrevi. Olha as qualificações. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que se contradizem. Enfatiza a família do líder, né? Filhos crentes que não são acusados de dissolução, mas isso também pode ser estendido para a família de qualquer um dentro da igreja. Isso tem que ser estendido para todas as famílias da igreja, porque todos são incumbidos dessa tarefa de ser o quê? Testemunhas de Cristo. Irmã Silvana, que a irmã tem também para nos falar a respeito desse assunto introdutório, né? É verdade. Casamento é fácil? Não, não é, né? Mas a gente vai se ajustando ao longo dos anos, né? Vai conhecendo um ao outro, né? São duas pessoas que se unem, né, pastor? Um está no sul, outro está no norte. Então, assim, quando se unem ali, na verdade, você acha, da fase do namoro, aquela coisa toda, você acha que conhece. Quando se juntam, aí é que você vai realmente saber e conhecer a verdadeira face da pessoa, né? Ali você vai ter o conhecimento real, porque ali é dia a dia, né? Todos os dias juntos ali, né? E ali você vai descobrindo as qualidades, os defeitos, vai conhecendo ali o caboclo vai conhecendo a mulher, e ali entra num conflito. E para que não haja esse interesse de conflitos aí, essas coisas no meio do casamento, a gente tem que colocar o nosso casamento debaixo das mãos do Senhor, né? Conduzir o nosso casamento, a nossa família, né? Não é fácil. Não é fácil mesmo, irmãos. As lutas são grandes no casamento, né? As divergências são muitas, mas se nós andarmos em Cristo, né? E se nós colocarmos e pautarmos a nossa vida no Senhor, eu creio que tudo vai bem, né? O Senhor, Ele coloca as coisas no lugar, clareia a nossa mente, né? Nós temos mais paciência, né? Sabemos conhecer os nossos erros, os nossos defeitos, mas as qualidades que também superam isso, né? E é dia a dia. O casamento, ele é dia a dia, né? 5, 6, 7, 8, 10 anos, você ainda não conhece a pessoa direito, né? Tem coisas que ainda chega que te surpreende. Você fala, nossa, mas fulano fez isso e isso.
eu não sabia que ele tinha essa qualidade, né? Eu não sabia se ele tinha esse defeito, que defeito. Então, assim, a gente não sabe nunca, né? Ainda não conhece nunca um do outro. Então, é nessa convivência, mas é no amor de Deus, é na paciência, é na resiliência, né? É quando, minha mãe costumava dizer, quando um não quer, dois não briga, né? A gente vai contornando as situações do dia a dia. E assim é um casamento, é um matrimônio, né? Muito bom. Excelente, né, palavra dos irmãos aqui. Também ressaltar aquilo que o irmão Jedson também acabou de comentar ainda há pouco, né? Porque, na verdade, a palavra de Tito ali apresentada, talvez ela apresenta justamente uma questão mostrando ao presbítero, ao obreiro da igreja, mas todos nós, né, os cristãos, servos de Deus, somos obreiros do Senhor, é um povo escolhido, um povo salvo, liberto, justamente para isso, para testemunhar. E nós testemunhamos justamente a respeito de nós mesmos, do nosso casamento, da nossa família, e assim por diante, somos chamados a isso, né, para sermos testemunhas vivas e eficazes sobre a face da terra. Então, para essa introdução, nós aqui já podemos aqui já trazer algumas experiências, né, que já foram faladas aqui, e também algumas colocações muito especiais aqui nessa noite para a gente aprender um pouco mais. E assim, o introdutor dessa palavra diz, né, que todos nós sabemos que o casamento é abençoado por Deus, né, e é uma fonte inesgotável de testemunho. Como a irmã Silvana acabou de falar ainda há pouco, até a velhice, até os dias, né, mais interessantes da vida, a gente pode sim testemunhar da grandeza de Deus, do amor de Deus, e termos essas perspectivas dentro do nosso coração, que uma hora ou outra a gente descobre alguma coisa um do outro, né? É muito importante, achei muito interessante o que ela fez esse comentário aqui a respeito de nós mesmos, e a gente vai amadurecendo na idade, assim por diante. Então, às vezes eu olho para o meu pai e para a minha mãe, né, que está aí 50 e tantos anos de casados, e a gente vai vendo e vai descobrindo coisas um do outro. Meu pai está numa idade agora que ele está nervoso. Às vezes ele fala coisa, minha mãe disse, opa, calma aí um pouquinho, né? Então ele vai acalmando aos poucos. Isso é muito importante, a gente vai aprendendo muita coisa no nosso dia a dia. Então o casamento é uma dádiva de Deus. Muito bem, então aqui nós vamos entrar aqui no primeiro tópico, né? Então nós queremos aqui resgatar a convicção sobre um Deus, né, que atua a nosso favor, na perspectiva desse tema interessante, que é a ação divina no matrimônio para o testemunho cristão. E o primeiro tópico, ele vai dizer o seguinte, né, o equilíbrio e a maturidade conjugal. Então tem que haver um equilíbrio e tem que haver maturidade. Vamos crescendo, vamos amadurecendo e vamos nos encontrando, então, esse equilíbrio, né, entre nós como servos de Deus. E quem faz isso aí? Nós vamos ver daqui por diante que é a obra do Espírito de Deus, porque às vezes a carne fala mais alto do que o Espírito em determinado momento da nossa vida. A gente precisa ter um autocontrole, tá bom? Por isso que a Bíblia nos chama, né, a atenção, porque a gente tem que ter um controle de nós mesmos, tem que ter esse equilíbrio. Então, diz assim, o que é um casal equilibrado? Vamos olhar daqui então, como é que funciona isso, como é um casal equilibrado. Nós não estamos tratando de temperamentos, né? O equilíbrio não vem por causa dos temperamentos, né? Lógico que isto interfere na relação conjugal e cada casal vai ter que aprender a aproveitar o que há de melhor em seu temperamento, tentando melhorar naquilo que atrapalha. Segundo estudiosos, há pelo menos 4 tipos de temperamentos, né? Tem o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Então cada um pode ter um temperamento desse aqui. Não sei, talvez você possa ter 2, né? Talvez, não sei, né? Alguns estudos aí, não sei se alguém pode ter 2 desses. Ou talvez possa até ter os 4. Talvez o camarada pode ser sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Mas eu creio que pelo menos um você tem. Então, conhecer esses temperamentos é identificar-se com um deles, ajudará a pessoa a entender por que às vezes age dessa ou daquela maneira. Então, há livros e palestras na internet para trazer luz a este assunto. Mas queremos focar no agir de Deus no matrimônio. Ou seja, o fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Isso significa que o cristão que procura estar em comunhão com Deus vai ter o socorro celestial. Na prática, o Espírito Santo, se permitirmos, ele vai transformar o nosso ser carnal, né? No caso aí as obras da carne, que está lá em Gálatas 5, 19, 21,
em um ser espiritual. Então, a obra do Espírito, ela vai transformar o nosso ser carnal em um ser espiritual também, que é fruto do Espírito. E aqui, por que correm tantas brigas e conflitos entre as pessoas e seus familiares e parentes? Então aqui já fica essa pergunta aqui para mim, para você, para a gente pensar um pouquinho nisso aqui. Por que ocorrem tantas brigas e conflitos entre pessoas e seus familiares e os seus parentes, irmão Jedson? Depois de uma fala como essa. Né? É natural que ocorra os conflitos, né? Sim. Isso é da convivência humana mesmo. Mas quando se trata de cristãos, vai haver conflito? Vai. Não está isento. Você ainda tem aquela sua velha natureza pecaminosa ativa. O que Paulo vai dizer ainda, nesse mesmo texto aí, que o Espírito combate contra a carne e a carne combate contra o Espírito. Você vive num conflito interno também, né? Mas o que tem que prevalecer, você que é cristão, é o fruto do Espírito. Aleluia. Né? E o fruto do Espírito também é domínio próprio. Eu penso que é inadmissível o crente agir e permanecer naquele descontrole emocional, né? Muitas das vezes partindo até mesmo para coisas, para aberrações como agressão verbal e até mesmo física. Isso porque falta o quê? Domínio próprio, às vezes causado por algum conflito, né, que não foi, vamos dizer, mediado de forma correta, né? E isso é causado por esses frutos da carne, essas obras da carne que estão aí na primeira parte do versículo. Só que lá embaixo, no versículo 24, vai dizer que o quê? Que os que são de Cristo crucificaram a carne, né? Você tem todo um capítulo 6 do versículo de Romanos dizendo que você foi liberto do quê? Do pecado. Já começa dizendo lá no versículo 1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça de Deus se abunde? De forma nenhuma. Nós que somos o quê? Mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Você tem todo o capítulo 6 falando que você foi liberto do pecado, né? Cristo levou na cruz o quê? O seu pecado. 1 Pedro 2,24 vai dizer o quê? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Então, o que tem que prevalecer na nossa vida é o quê? O fruto do Espírito. E ele começa com amor, né? Que é o fruto governador da vida. E mais, é a essência do próprio Deus, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Amém? Muito bem lembrado, né? E é claro, né, nós sabemos aí que a obra da carne dentro do matrimônio é algo aí que deve ser trabalhado, né? Nós deixarmos a obra do Espírito de Deus trabalhar dentro do nosso coração. Né, irmã Silvana? Pastor, é verdade. Esse equilíbrio, né, igual fala assim, o que é um casal equilibrado, né? O que é o equilíbrio? O equilíbrio é quando você tem, né, o Espírito Santo em você, né, onde ele habita em você, e nós sabemos as nossas responsabilidades também, né? O homem tem as suas responsabilidades, mas a mulher também tem as dela, né? E sabendo usar, né? Usar de sabedoria para conter esses conflitos conjugais, familiares, né? Hoje em dia o que nós vemos são casamentos dilacerados, casamentos arruinados por falta de entendimento, né? Às vezes esse casamento iria até a frente, mas não há convivência, não há uma perspectiva de longevidade nesse casamento, né? Parece que as pessoas hoje em dia já se casam, já pensam que se não der certo, separo. Imediatamente já vou me separar. Se não der certo, eu vou separar. E eu acho que a gente tem que pensar ao longo do tempo. Eu me casei e eu vou permanecer nesse casamento e nós vamos frutificar e nós vamos testemunhar desse casamento. Desse casamento vai sair os frutos, que são os filhos, e esses filhos vão ser cuidados, educados, amados, e esse amor ele tem que prevalecer, né?
Antigamente os casamentos eram duradouros, eram casamentos longos e eram casamentos felizes, né? Testemunha desses casamentos felizes, igual o pastor falou sobre o pai dele, o meu pai com minha mãe também, 55 anos de casados, né? Até o falecimento da minha mãe. E nunca vi o meu pai falar alto com minha mãe, né? Apesar das suas divergências, que a gente sabe que tem, né? Mas havia o respeito, havia aquela concordância entre os dois em não brigar na frente dos filhos, em não discutir a relação em frente dos filhos, né? Ali deixava entre parede entre os dois. E eu acho que o casamento, ele é isso. Ele tem que ter essa ponderação, tem que ponderar, né? Hoje em dia o que nós vemos são os pais brigando na frente dos filhos, se matando, né? Aquela coisa, aquela gritaria, e os filhos levam isso para a vida. Eles estão vendo isso, é o que eles estão vendo, são exemplos de casamento que eles estão vendo. Eles vão levar para a própria vida, porque foram esses exemplos que eles tiveram, são esses exemplos que eles vão levar. A agressividade, a violência, a falta de temperança na vida deles, né? Aí ele vai começar a namorar, a namoradinha não quer mais, não aceita, ele vai matar, ele vai agredir, porque foi isso que ele viu durante todo o tempo dentro do seu lar, dentro da sua casa. Então não tem mais essa temperança, não tem mais esse amor, não há limite para as coisas no casamento. E nós temos que resgatar, no Senhor Jesus, frutificar no Espírito Santo, dar bom testemunho na sua casa, no seu lar, ter boa convivência com seus filhos, com o marido. Eu acho que isso é o que é um casamento equilibrado. Tem que ter equilíbrio, tudo na vida tem que ter equilíbrio. Exatamente, né? Muito bom, né? Boa palavra, irmão Jetsman, muito boa palavra. Então, fica essa pergunta, né, para mim, para você, para todos nós. Quem sabe você aí na sua casa, onde você esteja, você pode responder também essa pergunta aí, buscando bases bíblicas, né? Por que ocorrem tantas brigas e tantos conflitos entre as pessoas, né, e seus familiares, seus parentes, né, e assim por diante? De alguma maneira, não estamos permitindo, então, que o Espírito Santo atue e promova perdão e paz entre nós. Então, aqui o autor nos traz uma resposta simples, clara e objetiva. Às vezes está ocorrendo por quê? Porque não estamos permitindo que o Espírito Santo de Deus atue. E aí ocorre esses dilemas, essas dificuldades, essas crises, esses sofrimentos. Mas continuemos, né, e vamos deixar que o Espírito Santo de Deus possa agir na minha vida, na sua vida, no seu lar, na sua família. Então, o fruto do Espírito é amor, paz e alegria. Esses são ingredientes necessários, né, para o equilíbrio no lar, entre marido e esposa, pais e filhos, né, com parentes e amigos também, assim vai, né? Então, a maturidade, ela vem com o tempo. Então, não dá para exigir maturidade de um jovem casal no seu primeiro ano de vida conjugal. Sem dúvida, né? Contudo, se foram criados com bases cristãs sólidas e um bom testemunho dos pais, terão maior facilidade em encontrar o equilíbrio. Por outro lado, há casais que estão juntos há anos e não produzem testemunho algum. Ocorre esse tipo de coisa também, né? Cremos que os erros e os acertos fazem parte do processo de crescimento e vão contribuir para a busca da maturidade. Olha só, Jesus começou seu ministério aos 30 anos, né? Não era uma criança, um jovem adolescente, era um homem jovem, né? E esses 30 anos ao lado dos pais, trabalhando como carpinteiro, convivendo com os irmãos, foram importantes para o resultado de seu ministério. Ainda que aos 12 anos ele já soubesse qual era a sua natureza. No entanto, foi ao longo dos anos que o Eterno fortaleceu seu filho para o cumprimento da difícil missão, né? Conforme Efésios 5:2, que vai dizer: entregar-se como sacrifício vivo em favor dos pecadores. Então, no casamento não é diferente. Marido, esposa e pai se entregam dia após dia no trabalho de cuidar, ensinar, cultivar valores e sofrer juntos em seu pequeno rebanho, que é a família, né? Interessante, como ele diz, até pequeno rebanho, a gente fica até pensativo, porque hoje algumas famílias, né, são constituídas aí no máximo de 3 pessoas. Ao contrário, né, lá do Antigo Testamento e de alguns anos atrás, que
as famílias, né, tinham como prioridade ter filhos, filhos e mais filhos, né? Então alguns tinham 18, 15, 20 e até 20 e tantos filhos. Hoje acabam que muitas famílias aí no máximo que tenha 1, 2, 3 filhos no máximo, nunca passa disso, muito difícil ocorrer esse tipo de coisa. Irmãos, mas o que aprendemos com isso aqui nesse primeiro tópico é que diante das dificuldades, das intempéries da vida, da situação dificultosa dentro do matrimônio, no casamento, na família, a prioridade maior é dar ênfase à obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Deixar que o Espírito Santo de Deus haja dentro de nós e que não deixamos nos levar pelas obras da carne. Nós sabemos que a obra da carne ela é terrível, ela é maligna. A nossa carne combate e batalha dia e noite, né, para que a gente possa trazer sobre o nosso coração, levar as pessoas a sofrerem. Quantas pessoas hoje, por causa da obra da carne, têm visto a sua esposa passar sofrimento, ou quem sabe o marido passar sofrimento por causa de uma obra terrível da carne. É claro, nós poderíamos aqui enumerar uma série de coisas, mas o tempo não vai permitir. Mas fica para você pensar, fica para você fazer uma análise da sua vida, do seu lar e da sua família. E pensar se você tivesse deixado, se você tivesse permitido que o Espírito Santo tivesse agido no seu casamento, na sua família, quem sabe você não estaria vivendo dessa maneira, tá bom? Muito bem, então Deus te abençoe ricamente. Queria fazer só aqui na verdade esse tópico está falando da santidade no lar e no casamento. Muito bem, né? Eu vejo certas pregações por aí, em que o pregador fala 50 minutos sobre ser santo, como ser santo, como afastar do pecado, mas não cita que a santificação está aqui, ó, nesse versículo, em Gálatas 5:22, fruto do Espírito. Não existe obra de santidade desconectada disso daqui. Isso aqui é a santidade, isso aqui é a formação do caráter de Cristo na pessoa. Né? Geralmente no nosso meio evangélico em geral, fala-se santidade na base do eu posso ou não posso. Não faz isso que você perde a salvação, não faz aquilo que você vai para o inferno. Espera aí, não é por aí, é pelo fruto do Espírito. É aqui que está a chave do crescimento espiritual para qualquer um. Não é na base da ameaça ou da, sei lá, de alguma coisa. Deus vai cortar seu nome do livro da vida. Não é por aí. É pelo desenvolvimento do fruto do Espírito. E começa com amor. E vale lembrar que Cristo disse o seguinte: nisto conhecerão que sois meus discípulos. Se o quê? Se amares uns aos outros. Isso começa onde? Em casa. Um adendo tremendo, né, que o irmão Jedson colocou aqui para o final, então, desse primeiro tópico. Amém, queridos? Muito bem, então nós vamos para o nosso segundo tópico, né, que vai falar que uma família abençoada na aliança divino e humana, tá? Em primeiro lugar, Deus, que está acima de todas as coisas, né? Depois o ser criado, o homem. Então o salmista, no cântico de peregrinação, no Salmos 128, ele aqui apresenta um retrato da família, respeitando o contexto social em que esse texto é inserido. Geralmente viviam em clãs familiares, onde ter muitos filhos era comum, natural e importante para a própria proteção e subsistência do clã familiar. Temos verdades importantes para aplicar aqui, né? Então começamos com o temor ao Senhor. Verdades importantes para a gente aplicar. Começamos então com o temor ao Senhor. Então feliz é o homem que teme ao Senhor, né? Há inúmeras citações bíblicas sobre as vantagens de se temer a Deus, de se temer ao Senhor. Isso vale para o marido, esposa e filhos. Vejamos esse texto em Provérbios. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Provérbios 14:26. Depois, o salmista fala da felicidade e prosperidade como resultado do esforço do seu trabalho. Ou seja, o resultado e esforço do seu trabalho, ele vai dizer que será feliz e próspero. Então, nesse caso, o tempo em que vivemos não impedirá que esta verdade de Deus se cumpra. Deus é abençoador. Veja o que nos escreve o autor aos Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus,
pois quem nele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa, o que é galardoador, né, daqueles que o buscam, Hebreus 11:6. Esse resultado final de prosperidade é uma parceria do trabalho do homem. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses 3:10. E o cuidado, Deus, o proprietário da bênção, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Salmos 127:1. Uma parceria entre Deus e a família. Por fim, o salmista descreve a mulher, ou seja, a esposa e os seus filhos. Então, naquela época, isso tinha tudo a ver com a relação, a bênção das mulheres casadas gerarem filhos. Ser estéril era difícil e fator de muito constrangimento. Ser esposa, ser mãe. Que bênção Deus reservou para as mulheres: sentir um ser crescendo em seu ventre, ter o privilégio de amamentar, amar e cuidar seus filhos. Será que estamos tratando de algo errado? A modernidade mudou as bênçãos que Deus projetou para a mulher e a família? Boa pergunta para nós pensarmos um pouco aqui, irmão Jedson, irmão Silvânia. Será que nós estamos agora tratando de algo errado? A modernidade mudou as bênçãos que Deus projetou para a mulher, para a família, para o homem, enfim, para todos nós como igreja do Senhor. Então nós estamos tratando do divino e humano, né? Daquilo que Deus tem para nos oferecer e nos abençoar. Amém, irmão Jedson? Amém. A modernidade, né? Hoje em dia você vê novas configurações de família, você vê novas configurações até mesmo na igreja, né? Mas o que falta aqui é meditar no que? Na palavra de Deus. Infelizmente, no nosso meio tem entrado muito aquilo que o Salmo 1 condena, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Não anda no conselho do ímpio. Olha a profundidade disso. Hoje em dia, tem gente indo, acontece qualquer coisa, né? Vamos dizer na casa do crente. Acontece qualquer coisa, algum desentendimento, a irmã vai se aconselhar com aquela amiga que nem crente é. Separa mesmo desse homem, minha filha. Ou o marido faz a mesma coisa. Larga logo dessa mulher, rapaz, vai viver a tua vida. Conselho de ímpio. Esse salmo, que é a introdução da lição, né, ele faz coro muito bem com esse salmo primeiro, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, nem se detém no quê? No caminho dos pecadores. Quantos de nós temos nos detido no caminho dos pecadores? Assimilando para dentro dos nossos lares a ideologia da novela, né? O conselho daquele filósofo que é ateu, né? Que está lá no YouTube, tem muitos, né? A gente vai assimilando aquele projeto educacional daquele cara que fuma maconha na universidade, né? Andando no conselho do quê? Do ímpio. E o salmo, ele é bem claro, tanto esse 120, quanto esse salmo aqui, quanto um, né? Que o caminho do ímpio que perecerá. Por isso nós vemos tantas famílias falidas, a sociedade falindo e igrejas igualmente o quê? Falindo. Por quê? Porque o conselho do ímpio está lá dentro, disfarçado de sociologia e de muita coisa aqui que vai dar polêmica aí. Com certeza, né? Bem lembrado, então. Deixando a irmã Silvana também ainda com essa pergunta, então, né, para a gente pensar e meditar um pouco mais, né, irmã Silvana? Então, a modernidade, na verdade, ela mudou as bênçãos que Deus projetou para a mulher e para a família? Ou será que nós estamos tratando de algo errado aqui, né? Não estamos tratando de algo errado, pastor. Foi a modernidade que mudou mesmo, né? Tudo, né? Tudo veio para... Eu acho que não foi para melhorar, não. Foi para piorar mesmo, viu? Esse conceito familiar que nós temos hoje em dia veio para acabar com a família mesmo, né? Com aquela coisa que a gente tinha, né? A mulher, dona do seu lar, dona da sua casa,
né? O respeito ao seu esposo, porque ele é o cabeça da casa, né? Ele é o homem da casa, ele era o provedor, era o homem que trazia a mulher, que cuidava dos seus filhos, da sua família, e não estava errado. Olha o fascismo, hein? Cuidado com isso aí. Então, isso não queria dizer que a mulher andava submissa sobre a cabeça sobre o homem, debaixo dos pés ali, aquela coisa na arrogância. Não, era uma concordância entre os dois, né? Casamento, os filhos, a mulher gerar, ter filhos, era uma honra muito grande para a mulher ter filhos, gerar, cuidar dos seus filhos. Hoje não, a mulher quer saber de filho, quer. Eu vou trabalhar, eu vou fazer o que eu quero, o corpo é meu, a vontade é minha, o desejo é meu, é quando eu quiser, da forma que eu quiser. Mas a palavra de Deus fala que o nosso corpo é o quê? É o templo do Espírito Santo de Deus. Então nós não somos dono dele. A vontade não é minha, o desejo não é meu, mas sim do Espírito Santo de Deus, é sim do Senhor, né? Então nós temos essa imagem distorcida, de famílias distorcidas, é igual o irmão Jéssica falou, famílias falidas, derrotadas, destruídas, acabadas, amarguradas, né? É o desenho da família que nós temos hoje, totalmente errada, totalmente fora de estrutura, né? Não estamos falando de algo errado, mas foi a modernidade foi mudando e mudando para pior, e cada vez pior. Bem lembrado, né? Então, nós temos que aplicar, na verdade, então, isso aqui, né, que o autor colocou aqui, né? Nós temos que aplicar o temor do Senhor à nossa vida, ao nosso lar, à nossa família, para que a gente possa sobressair essa situação tão difícil que nós estamos enfrentando nesses últimos dias, né? Lares desfacelados, famílias desestruturadas, e uma série de coisas, e esses tremendo desses blogueiros que existem por aí, aplicando a sua doutrina, aplicando o, entre aspas, o conhecimento que eles dizem que têm a respeito de família, a respeito de uma série de coisas, e as pessoas acabam assimilando isso. Mas nós sabemos que existem no nosso meio também muitos homens de Deus, pastores, obreiros, mulheres de Deus, que estão aí também aconselhando todos os dias, a toda hora, a todo momento. São vários pastores de confiança, homens sérios, homens honestos, que aplicam dia a dia a palavra de Deus no que diz respeito a matrimônio. E, claro, nós temos aí hoje uma série de obreiros que falam a respeito disso. E se a gente for olhar para o passado, a gente vai ver que, na verdade, os nossos antepassados, os nossos pais, talvez não tiveram oportunidades como nós estamos tendo hoje, de estar numa classe aprendendo, juntamente com alguns psicólogos, alguns doutores que são formados nessa área, que podem realmente falar alguma coisa com muita clareza para nos ensinar, aprimorar o nosso dia a dia, do nosso matrimônio e casamento e assim por diante. Mas vem essa questão que a irmã Silvana acabou de colocar. Você olha para o passado e você acaba entendendo que talvez os nossos pais, sem algum conhecimento nessa questão, mas preferiram ser honestos, né? Preferiram trabalhar justamente para que o seu lar, para que a sua família pudesse ir bem. Claro que tivemos muitas famílias que foram desestruturadas também lá no passado, não resta a menor dúvida. Mas se a gente for buscar essa questão num conceito cristão, num conceito onde Deus opera, hoje a gente está precisando, mas muito, muito, muito mesmo, a cada dia, toda hora, de ter temor a Deus e buscar a presença do Espírito Santo de Deus para que o nosso lar, a nossa família possa ir bem, tá bom? Queridos, o nosso tempo de gravação vai ser rápido, nós temos ainda mais 3, 4 minutos ainda para falar, depois nós vamos falar com a classe que está aqui, mas na gravação vai ser só essa aqui, então nós vamos ser rápido no último tópico aqui. Não, então ali o nosso organizador do assunto aqui disse que a gente pode continuar e depois ele vai conseguir conciliar um negócio. Então, para o nosso último tópico aqui, nós vamos trabalhar semeadura divina na família. Mas só uma aplicação do segundo tópico aqui ainda, então, ainda tem um tempinho. Tem uma pergunta aqui para mim e para você, né? Como a igreja vê o papel da família nos dias de hoje? Já foi até comentado, né? E como priorizar a família em detrimento a uma sociedade individualista e egoísta, que o irmão já acabou de falar aqui ainda há pouco, né? Então, é um assunto picante mesmo, né? Que realmente a gente precisa falar bastante, e os obreiros da igreja precisariam de usar o púlpito para falar
muito mais a respeito disso mesmo. Não estamos aqui para pregar só prosperidade, estamos aqui só para pregar bênção sobre bênção, né? Que todo mundo gosta, não resta a menor dúvida. Mas precisa de falar disso, né? Precisa de falar de família, de pai e mãe. Minha esposa, poucos dias atrás, falou comigo: você tem que falar sobre família. Eu disse: mas será que eu tenho um conteúdo bíblico suficiente para falar a respeito de casais? E você tem. Quanto tempo nós temos de casado? São 30 e tantos anos. Temos 3 filhos, temos netos e assim por diante, né? Uma família, algumas divergências, algumas dificuldades, mas podemos sim falar a respeito de família. O Senhor nos deu autoridade para isso. Então, quem sabe futuramente a gente poderá falar um pouquinho sobre família para você na sua vida e no seu lar, tá bom? Muito bem, então o tópico de número 3 vai dizer o seguinte: semeadura divina na família. Olha só, filhos servindo ao Senhor. Eis aí uma questão, e eis aí uma dificuldade, né? Para nós os pais, e também para vocês os filhos, e nós os filhos também. Aí vem logo aqui uma exclamação, um texto aqui, exclamando, dizendo: deu certo? Deu certo? Não existe maior testemunho cristão na sociedade do que uma família cujos filhos são salvos. Isso é um grande testemunho, né? Onde a família, onde os filhos são salvos, tementes a Deus, envolvido com a vida da igreja e contando com o bom testemunho dos de fora. Quando isso é o padrão de nossa família, quando isso não é o padrão de nossa família, alguma coisa deu errada, né? Para a gente entender melhor isso aqui então. Então, quando isso não é o padrão de nossa família, alguma coisa deu errada. E a gente precisa pensar nisso. Então, tudo passa por uma semeadura, que podemos assim destacar. Então, antes de nós começarmos a falar aqui de vários aqui, a gente vai então lembrar isso aqui: semear, né? A semente, a palavra de Deus é semente, e ela tem que ser semeada em todo tipo de terreno, seja ele fértil ou não. O que importa é que se semeie a palavra de Deus. Amém, irmã Helene? O que se importa é que semeie a palavra todo dia, toda hora e a todo tempo. Devemos semear. Mas aqui nós vamos tratar então de alguns assuntos aqui que diz o seguinte, né? Filhos que crescem num ambiente equilibrado e sincero, né? Tudo passa então por uma semeadura, que nós podemos destacar o seguinte: filhos que crescem num ambiente equilibrado, filhos que veem seus pais como homens e mulheres de Deus, filhos que crescem convivendo dominicalmente com a igreja, na escola bíblica ou no culto, filhos que sentaram com seus pais para brincar e ouvir as histórias da Bíblia, que aprenderam a orar junto de seus pais, filhos que foram amados por seus pais, avós e parentes. Isso aqui me faz lembrar de um professor de escola nossa, no seminário, o pastor Íris. Gosto sempre de lembrar quando fala a respeito disso aqui. Ele sempre dizia que, como o pai dele era pastor, aliás, o avô dele era pastor, o avô dele pegava ele dentro da igreja e dizia o seguinte: você vai sentar no primeiro banco da igreja, lá na frente. Quando nós chegarmos na igreja, você vai lá no banheiro primeiro, lava as mãos, faz suas necessidades, vem e senta lá na frente. E se você sair de lá, porque no final da escola eu vou te tomar a lição, eu vou te procurar o que foi falado. E se você não me responder, aí você já sabe o que vai acontecer, né? Não, tudo bem, né? Ou seja, não é por força nem por violência, mas uma questão muito séria, né? Tudo que ele nos ensinou numa questão teológica, ele disse que aprendeu justamente na escola bíblica dominical. Aprendeu lá juntamente com o seu avô. Ainda que o seu avô fosse um tanto severo, mas a palavra de Deus foi ministrada ao coração e ele assimilou e guardou, porque ele era muito criança ainda, muito jovem, e os jovens e a criança aprendem muito fácil, né? Então ele assimilou tudo isso. Hoje é um teólogo profundo e ensina com bastante clareza e avidez. Então isso é muito importante, né? Então os filhos foram amados por seus pais, avós e parentes, filhos que viram seus pais, né, abraçarem, percebendo o carinho e o respeito, filhos que não têm gravado no subconsciente, no superego, gritos, brigas e agressões de seus pais, né? Pais que com sabedoria pouparam seus filhos de participarem, né, do DR, né, ou seja, da relação ali do casal, né, e retiraram-se no particular para conversar, como a irmã Silvana falou ainda há pouco, né,
para tratar das suas diferenças ali, se separaram e não colocaram isso diante dos filhos. Então pais que dobraram os joelhos, choraram, clamaram anos a fio por seus filhos, que desde pequenos já oravam até mesmo pelo futuro casamento de seus filhos. Pais que se gastaram, que priorizaram os filhos às suas vidas e em detrimento de suas próprias vontades. Pais equilibrados que sabem dar o carinho no tempo certo, mas que não se omitem da disciplina e no ensino. É uma semeadura a longo prazo, vale a pena. Traz retorno na terceira idade, a paz, a alegria, a estabilidade emocional e espiritual da família. Valores mais importantes do que os bens materiais. Assim seja. Quem viveu se alegrará, pois como é bom dizer no final: deu certo. Obrigado, Jesus. Deu certo. Amém, irmão Jedson? Amém. Eu queria resumir tudo isso no texto da Bíblia aqui, conhecido como a Confissão de Fé Judaica, né? O Shema. Deuteronômio 6, do 4 em diante. O Shema Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha o 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo. Lembra que aqui vai enfatizar essas palavras: todo e toda. Olha só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Olha o 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. É onde a palavra de Deus tem que estar para quê? Para que o crente não peque. Está lá, Salmo 119, 11. Escondi o quê? A tua palavra no meu coração para quê? Para não pecar contra ti. É a negligência à palavra de Deus que leva ao quê? Ao pecado. Lembra que Cristo, quando venceu Satanás lá no deserto, ele não fez nada de mirabolante, não fez nem um chepa lá para trás. O que ele fez? Citou 3 versículozinhos daqui de Deuteronômio. E o diabo o quê? Correu. É a palavra, foi-se embora. Continuando. Estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Tu as inculcarás em teus filhos. Né? Tu inculcará. Olha a palavra. É inculcar. Inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa. Olha a totalidade. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. O autor da lição está aqui a razão de tantos ataques à família, né? Não existe maior testemunho cristão na sociedade do que o quê? Uma família cujos filhos são salvos, tementes a Deus, envolvidos com a vida da igreja, em contato com o bom testemunho de fora. Não adianta só você vir para a igreja e querer que seu filho venha. Você tem que andar com ele, inculcar. Falarás essas coisas, escreve no umbral, na porta da geladeira, coloca o versículo lá dentro do caderno dele, né? Se brincar, põe no descanso de tela do que? Do celular, né? É o pai que trilha o caminho junto com o filho, a trilhar. Certa vez eu vi um testemunho de uma pessoa, não lembro mais onde foi, que tinha uma igreja que tinha um obreiro muito consagrado, e o filho sempre dava problema. Aí resolveram fazer o seguinte: em vez de mandar o pai obreiro para o seminário, mandou o filho, achando que seminário é reformatório. Não resolve. Não adianta ser omisso e depois querer que alguém resolva, né? Achando, não é assim. O pai e a mãe, ele tem que andar, trilhar junto, né? E qual que é o resultado? Será o quê? Como árvore plantada junto a ribeiro de água, ao Salmo 1, que vai descambar nesse Salmo 128. Desculpa a palavra aí. Isso vai gerar o quê? Igreja saudável, por consequência o quê? Uma sociedade também saudável.
o que está aqui nesses tópicos aqui, eu comecei a rir quando o pastor começou a ler, porque eu me lembrei muito, né, pastor? Filhos que crescem num ambiente equilibrado, filhos que veem seus pais como homens e mulheres de Deus, filhos que crescem convivendo dominicalmente com a igreja. Eu vivi tudo isso, né? Na minha igreja, eu já contei muito aqui nos testemunhos aqui, nas minhas pregações, que nós levantávamos 5 horas da manhã para ir para a igreja, para vigília, para oração. Era de segunda a sexta-feira. E minha mãe fazia questão de levantar a gente para a gente ir com ela para a oração. E eu fui crescendo nesse ambiente, né? Embora muitas vezes meio rebelde, o pastor ia pregar, eu ficava debaixo da mesa dele cantando e ele brigava comigo. Mas era assim, era lá dentro, era normal, né? E eu vivi isso, pastor, né? A minha mãe sentar com a gente antes das refeições era obrigatório. De manhã cedo a gente levantar, a gente sentar ao redor da mesa, minha mãe abria a Bíblia num versículo, lia um verso ali para a gente e explicava, nos explicava e perguntava o que a gente entendeu. E aí a gente ia orar. E aí cada dia ela ordenava um para orar. Hoje é você, hoje amanhã é você, amanhã é você. Então nós fomos crescendo nesse lar. E eu, como eu sempre já falei aqui, eu nunca vi o meu pai agredindo minha mãe. Nunca vi meu pai falando mais alto com minha mãe, nunca. Né? Embora tivesse a sua divergência, igual eu falei, mas eles guardavam para eles, para si, entre os dois. Quando estivessem em 4 paredes, nunca na frente dos filhos. Nunca vi agressão do meu pai com minha mãe, nem minha mãe falando alto com meu pai. Né? A minha mãe sempre de joelho dobrado, orando pela gente. Né? Passei muitos anos fora do Brasil e minha mãe falou assim, não tem um dia que eu não dobre o meu joelho para orar por você. Então, assim, eu tive um lar muito abençoado, apesar de muito pobre, né? Faltava-se muita coisa, mas era muito abençoado. Era um lar abençoado que me traz essa lembrança de felicidade, pastor. Essa lembrança de amor, de família unida mesmo. Tendo os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas isso, o amor que gerava ali, o amor que existia naquele lar, superava todas as outras dificuldades. Porque minha mãe sempre nos aninhou ali debaixo de suas asinhas ali, ó, guardando ali, querendo proteger a gente a vida inteira. E foi assim que ela nos conduziu. E uma coisa, pastor, minha mãe foi criada sem mãe. A minha mãe, quando ela nasceu, 1 mês depois, a mãe dela faleceu depois do parto. Então minha mãe foi criada por madrasta, que maltratava, que batia, que machucou ela demais. Mas ela não trouxe essa raiz para a família dela. Ela trouxe alegria, ela transbordava de alegria, ela trouxe felicidade, ela trouxe amor, ela trouxe essa coisa boa, né? Eu não vou trazer mágoas nem rancores para minha família nem para os meus filhos. O que eu vou doar para eles é amor. O exemplo que eu dou para eles é amor, é servir ao Senhor, é que eles conheçam o Deus verdadeiro, o Senhor verdadeiro através de mim. E era semi-analfabeta. E o Senhor a conduziu 7 filhos. Nenhum fora da presença do Senhor. E ela sempre dizia, eu glorifico a Deus, porque eu sempre soube aonde os meus filhos andam. Eu sempre soube aonde eles estavam. Meus filhos nenhum caíram. Nenhum. E eu acho que esse é o maior exemplo de família, que a gente tem que olhar e ver a família, né? Quando foi conduzido assim, em amor, né? Em um lar fraternal, em um lar onde o amor transbordava, onde tinha as nossas dificuldades, as nossas destemperanças, mas ela foi ali colocando cada um e ensinando a cada um na palavra do Senhor. E é assim que tem que conduzir a família. É na palavra de Deus, é igual o irmão Jéssica falou. Não adianta só você vir para a igreja e seu filho não vir. Você tem que ensinar, não é forçado, é ensinar. É brotar no coração dos seus filhos o desejo de servir ao Senhor. É brotar no coração da sua família o desejo de servir a Deus com todo o seu amor, com toda a vontade e o desejo. Não é por força, mas é por desejo. Boa palavra, né? Muito importante para nós, para a gente pensar um pouco nisso, né? Para que no final de tudo a gente olhar como esse texto nos chama a atenção. Deu certo, né?
E esses chavões que existem por aí em várias igrejas, né? Tal igreja ou aquela outra, ou igreja tal, né? Você vem para cá que aqui tudo resolve, que tudo dá certo. A gente precisa pensar bastante, olhar para a situação, olhar para nós mesmos como pais, como filhos, como obreiros da igreja do Senhor. E lembrar de uma coisa, né? Para dar certo, para que as coisas vá bem, é isso que foi nos falado aqui em poucas palavras, né? Em pouco tempo. Mas a gente deixar essa questão do Espírito Santo de Deus agir em nosso coração, a gente passar a ter mais temor de Deus, buscar mais a presença de Deus em nosso coração. Quando a gente diz buscar Deus estar presente em todo o tempo, mas é uma maneira de expressar, de falar. Mas é todo dia, né? Suplicar o favor de Deus, buscar a face de Deus com profundidade mesmo, para que tudo vá bem, para que tudo possa, ao término de tudo, a gente poder dizer, olha, valeu a pena. Deu certo, obrigado Jesus, obrigado Senhor por todas as coisas, né? Então a conclusão aqui vai dizer, né? Qual é o testemunho de seus filhos? Reflete uma boa semeadura? A gente precisa pensar nisso, né? Nos filhos, nos jovens, de todos nós, né? Como pais, obreiros do Senhor aqui. A gente precisa pensar um pouquinho nisso. Irmãos, nós estamos chegando ao final, então, dessa lição de hoje. E a conclusão aqui, nós vamos deixar para ser lida agora há pouco. Vou pedir à irmã Silvana para que ela possa ler e a gente encerrar com muito carinho e muito respeito por você que está aqui na nave da igreja e por você que está aí na sua casa. Deus possa te abençoar onde quer que você esteja, o Espírito Santo Deus possa ainda falar mais ao seu coração. E sempre lembrando, né, ouça obreiros sinceros, obreiros que pregam a palavra de Deus com harmonia, com clareza, com sinceridade no coração. Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina que vá aparecendo por aí, dizendo que se você fizer aquilo ou aquilo outro, o seu lar vai ser uma benção. Se você comprar aquilo, se você comprar aquilo outro, o seu lar vai ser uma benção. Não ande por esse caminho, não. Ande pelo caminho certo, o caminho é Jesus. Tá bom? Irmã Silvana. Amém, pastor. A nossa conclusão aqui nos diz o seguinte: nosso texto áureo nos lembra uma importante recomendação. O matrimônio deve ser honrado por todos. Quando marido e esposa decidem andar juntos nesse projeto de vida, deve haver o desejo e o princípio de honra, de amor e fidelidade. Que Deus nos ajude nessa importante missão, pois com certeza sabemos que as igrejas que possuem famílias fortes e equilibradas, que testemunham da fé e do amor prático, são um farol que alcança vidas e glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, né, pastor? Amém. Obrigado por tudo, irmão Jedson, irmã Silvana, pela presença, os demais obreiros, pastor Marco, todos nós juntos aqui, orando e agradecendo a Deus. Convido você a inclinar a sua cabeça para a gente encerrar orando, então, e você possa aproveitar o máximo dessa palavra, onde quer que você esteja. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós te damos graças, rendemos, Senhor, aos teus pés neste momento. Clamamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos abençoe aqui e agora, e as demais pessoas, ó Deus, que vão participar dessa palavra, onde quer que vão estar, né, daqui um tempo ou depois, mas que o Senhor possa abençoá-los. Em nome de Jesus, Senhor, trazendo paz, alegria, conforto em seus corações, abençoando a sua família, abençoando o pai, a mãe, os avós, os filhos e assim por diante. Toda essa geração do qual nós estamos vivendo agora, com muita dificuldade, mas o Senhor possa abençoar e ainda a gente possa ver filhos abençoados, famílias consagradas e abençoadas no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém.